calamidade pública em Juiz de Fora. Será que os trabalhadores não precisam ir trabalhar? Vem comigo para entender nesse vídeo que a lei fala sobre esse assunto e entender também quais as alternativas que as empresas podem adotar em uma situação como essa. Vamos lá? Pessoal, recentemente a gente viu que Juiz de Fora acabou decretando um estado de calamidade pública. Por que que isso acontece? Porque há um desastre natural, assim, muito pesado realmente, que a administração, a prefeitura, né, toda a administração pública, né, o setor público, ele não é capaz de ter medidas que sejam efetivas contra aquilo. Então, realmente se torna um estado ali um pouco fora de controle, né? E por isso, o estado, ele vem e fala, olha, estamos em calamidade pública. Dessa maneira, ele consegue tomar algumas medidas mais prontamente, sem que tenha tanta necessidade de passar por aprovações e situações burocráticas. Então, a ideia é que o Estado ele consiga responder de uma maneira mais rápida às necessidades que aquela região está passando por conta dos desastres naturais. Então, a gente viu, né, que, por exemplo, naquela região, questão de transporte público teve redução, né, as vias também estão fechadas, isso dificulta muito o deslocamento. Então, claro que isso impacta no trabalho, na relação de trabalho, né, dia a dia das pessoas que estão naquela região. Então, o que pode ser feito em situações como essa, né? O empregado, primeiro de tudo, ele não pode ser punido, ele não pode, por exemplo, ser demitido, se de fato ser impossível ele se deslocar até o trabalho. Então a gente verifica ali que realmente não tem linhas de transporte público disponíveis naquele horário, as vias estão fechadas, né? Até o bairro, de repente, que ele reside está em uma situação muito extrema, não tem como se sair daquela região. Então tudo precisa ser avaliado, mas se a gente chega na conclusão de que realmente é impossível aquele trabalhador se deslocar até o trabalho, ele deixa de ir trabalhar, ele não pode ser penalizado por isso. É isso que a CLT diz. Por outro lado, a empresa ela também não precisa, não tem, né, a necessidade de ela fazer o pagamento daqueles dias em que ele está se ausentando, justamente por ser uma medida de justiça, né? Se o trabalhador ele não consegue comparecer, a empresa também não pode ser penalizada e pagar o funcionário sem ter aquele trabalho. Então, o que pode ser feito em situações como essa, né? Que inclusive aconteceram bastante também durante aquela pandemia de Covid que nós tivemos, né? Muitas pessoas não podiam ir trabalhar presencialmente, então várias medidas foram adotadas nesse momento e a gente deixa aqui de sugestão para que as empresas passem a adotar também medidas como essa, de modo que não prejudique os funcionários, né? Uma delas, por exemplo, é abrir um banco de horas, caso a empresa não trabalhe dessa maneira, né? Então, concede algumas folgas de maneira antecipada e, posteriormente, o funcionário, ele trabalha de maneira a compensar aquelas folgas que foram dadas. Então, ele vai trabalhar em regime extraordinário, vai fazer horas extras para compensar aquelas folgas que foram antecipadas. Numa situação como essa de banco de horas, a remuneração do funcionário ela permanece igual, não tem qualquer desconto e também não tem qualquer acréscimo, ele não vai receber nem menos e nem mais em razão daqueles dias que ele não trabalhou, justamente porque ele vai posteriormente, né, quando a situação se normalizar, quando tudo melhorar, vai fazer uma hora extra na jornada normal de trabalho dele para ir compensando gradativamente aquelas folgas que foram dadas. Outras alternativas, por exemplo, é a questão das férias, né, conceder as férias para esses funcionários de maneira que eles já fiquem aquele período afastado, então eles vão ter um tempo para se organizar. Tem o pagamento das férias também, que dá um amparo financeiro para eles, né? Aquelas pessoas que eventualmente podem estar em necessidade por conta das enchentes, né? Por conta de todo esse desastre que aconteceu em Juiz de Fora. Então esse valor ele vai dar um auxílio para a pessoa conseguir, né, se reestabelecer e ao mesmo tempo também tem a questão do tempo, né? 20, 30 dias de férias que vai ajudar ali a se reorganizar, assim como muitas vezes a empresa também precisa desse tempo, né? Claro que tiveram várias empresas que também foram afetadas, né? E elas precisam também de um tempo aí para reconstruir todo o parque fabril, né? Máquinas, fazer a limpeza do local. Então, uma série de ações que precisam ser tomadas para que o ambiente de trabalho esteja ok, para que o trabalho volte a acontecer também, né, em circunstâncias normais e que a lei autoriza, né? A gente não pode colocar um trabalhador para trabalhar em um ambiente insalubre jamais. Uma outra alternativa também que é possível para algumas empresas, claro que não para todas, mas para algumas, o regime de home office, mesmo a situação que foi adotada na pandemia do Covid, né? Aquelas pessoas que têm a possibilidade de executar o seu trabalho, né? Por exemplo, aqui, nós advogados, trabalho ali muito voltado para o computador, muito voltado para essa parte que já está em nuvem, muita parte de sistema, justiça, é toda digital. Então, é um trabalho que permite que seja feito em home office. Então, sempre que for possível, fazer esse ajuste desse regime, nem que seja por um período limitado, né? Para que tenha mais conforto para o trabalhador e também para que a empresa consiga muitas vezes se reorganizar, né? A questão de logística, deslocamento, a gente sabe que esses desastres naturais, eles afetam muito, né,
a demanda, a rotina da cidade. Então a gente precisa de um certo tempo para realmente se restabelecer, se reorganizar, tá? Uma outra alternativa que aí é interessante para as empresas que foram afetadas é que é possível também parcelar até 4 competências de FGTS. Então, geralmente, né, a gente precisa pagar em dia o FGTS todos os meses, mas nesses períodos a gente pode procurar a Caixa Econômica Federal e fazer um parcelamento, de modo, né, que quando é uma empresa que tem muitos funcionários, a economia ela pode ser bem significativa nesses 4 meses de FGTS. E também não há um grande prejuízo para o trabalhador, justamente porque é um dinheiro que ele não tem acesso imediato, né? Então, se a empresa eventualmente parcelar essas 4 competências que é possível, é uma medida de ter caixa, né, uma maneira de ter caixa, de conseguir se reorganizar e aí também, né, conseguir voltar às suas atividades aí aos pouquinhos à rotina normal. Mais uma situação que eu trago aí como dica para os trabalhadores é que quando é decretado o estado de calamidade pública, é permitido que se faça o saque do FGTS calamidade. Então, aquelas pessoas que estão nessa região, o governo liberou o saque do FGTS e aí, de novo, para facilitar, é sempre possível fazer o saque pelo aplicativo do FGTS. Não há necessidade de deslocamento, porque eu imagino que esteja realmente muito difícil, eu não fui na região nesse período, mas imagino que esteja muito difícil, questão de deslocamento, né? Então não precisa muitas vezes ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou lotérica, né? É possível fazer pelo aplicativo. Uma outra dica também que eu quero trazer aqui no finalzinho do vídeo é que algumas pessoas, porventura, vão acabar trabalhando em um ambiente que é nocivo para a sua saúde. Então, inicialmente, a sua rotina de trabalho não tinha nenhum risco biológico, enfim, alguns riscos que podem acontecer que geram direito à insalubridade, mas por conta dessas mudanças, acabam trabalhando com isso, né? Pessoas muitas vezes precisam trabalhar ali envolvendo a área da saúde e são mais demandadas em determinados setores, né? Deslocam equipes para que se trabalhe, por exemplo, em emergências e aí passam a ter contato com risco biológico que antes não tinham. Então essas pessoas podem ter sim o direito de receber um adicional de insalubridade que se não recebiam ou então em grau maior do que recebiam anteriormente. Outros profissionais também que atuam na rua e, né, que por conta de toda essa enchente, de toda essa calamidade, têm transtornos, também podem ter direito de receber o adicional de insalubridade. A insalubridade a gente precisa sempre verificar a quais agentes que aquele trabalhador ele está sendo submetido para que a gente faça uma análise detalhada, né? Esse agente ele está acima dos limites que as tabelas das NRs prevêem? Ou então a empresa ela vem fornecendo os EPIs que são necessários para atenuar aquele agente nocivo? Tudo isso precisa ser avaliado de uma maneira individual para a gente conseguir precisar qual é o grau de adicional de insalubridade que aquele trabalhador tem direito. Então, para a gente fazer um fechamento aqui do vídeo, né, eu acredito que eu trouxe algumas dicas práticas, né, de como remanejar entre empregado e entre empresa, mas eu acredito que o segredo mesmo esteja na comunicação. A gente precisa mais do que nunca de compreensão das duas partes, né? A gente sabe que muitas vezes o trabalhador ele não vai deixar de comparecer ao trabalho porque ele quer, mas sim porque realmente está muito complicado esse deslocamento, eventualmente questões familiares, questões de saúde. Então, isso tudo, né, afeta a rotina do trabalhador, a gente não pode desconsiderar, não pode jamais ignorar. O trabalhador é um ser humano, a gente precisa olhar para esse lado dele, mas também é claro que o trabalhador precisa olhar para o lado da empresa, né? Algumas empresas foram de fato fortemente atingidas, tiveram aí toda a sua estrutura danificada, então precisa de um tempo para reconstruir, precisa de um orçamento e muitas vezes esse dinheiro não estava, né, ali disponível e guardado para esse tipo de situação. A gente sabe que muitas empresas trabalham com caixa quase que zerado, muito apertado, então não tem nem como recomeçar. Então a gente precisa de compreensão dos dois lados e muito diálogo, porque através disso a gente vai conseguir chegar na melhor solução para cada um dos casos, né? Então, eventualmente, tem pessoas que vão trabalhar em home office, tem pessoas que vão tirar um período de férias, tem pessoas que vão seguir trabalhando normalmente porque não foram afetadas, tem pessoas, inclusive, que vão trabalhar até mais, né? Porque são exigidas em mais momentos do dia, em um período maior, porque precisam, né, atender a questão de saúde ou limpeza urbana, então talvez façam até horas extras, tenham um aumento ali na sua remuneração em função das horas que elas estão fazendo a mais no dia a dia. Então, cada profissional, cada pessoa tem uma situação diferente. A gente tenta trazer aqui dicas gerais do vídeo, mas a gente acha interessante ser avaliado de uma maneira individual para que se chegue na conclusão que é a melhor, né, para aquela situação em específico. Tá? Mesma coisa adicional de insalubridade que eu trouxe aqui a informação, algumas pessoas vão ter o direito, que não tinham, né, uma limpeza urbana, por exemplo, né, pode estar ali em contato com vários agentes nocivos, então é interessante também se avaliar, não só o profissional de saúde, né, que é um primeiro exemplo que a gente já tem, né, logo em mente, que são pessoas que são mais acionadas durante esse período. Então é sempre necessário diálogo, calma, paciência, para que esse período mais conturbado, né, a gente consiga passar com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade, sempre
sempre levando em consideração que nas duas partes, nos dois lados, nós temos pessoas, né? A gente às vezes imagina a empresa um CNPJ, mas por trás também tem uma família, também tem pessoas. O trabalhador, sem dúvida, também tem uma família, tem pessoas que dependem, inclusive, financeiramente dele, né? Mas às vezes precisa também daquele valor, né? Porque a gente sabe que a pessoa não guarda um volume grande de dinheiro aí para quando há catástrofes naturais, né? A gente sabe que isso é raro hoje em dia, mal o salário dá conta de pagar as contas do mês. Então a gente sabe que aquele trabalhador, ele precisa sustentar sua família, ele pode estar ali num momento muito atordoado, tentando pensar em tudo, como é que ele vai dar jeito, como é que ele vai manter a família dele, como é que vai trazer saúde, alimento. Então, realmente, diálogo é o caminho para a gente conseguir chegar num consenso, chegar numa situação em que fique bom para todas as partes, tá bem? Eu desejo que dê tudo certo, que logo realmente se normalize toda essa situação, que todos consigam se restabelecer, voltar à sua rotina normal. Eu sei que é uma região muito forte de pessoas batalhadoras que vão conseguir dar a volta por cima, assim como nós tivemos também recentemente desastres naturais aqui na região do Rio Grande do Sul. Então, da mesma maneira, eu sei que o pessoal de Juiz de Fora vai dar a volta por cima e daqui a pouquinho tudo vai estar normal, né? Deus está olhando aí por todos, tá bem? Espero que vocês tenham então gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com as pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, tá? Se inscrevam também aqui no nosso canal, a gente coloca vídeos semanalmente sobre direito do trabalho. E no mais, a gente está sempre à disposição. Aqui embaixo tem o nosso link de WhatsApp para aquelas pessoas que precisarem de um auxílio específico, individual, de um advogado especialista em direito do trabalho, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!